Isso aí é discurso de pré-candidato, hein? E a eu rede cheguei social? em 2009, mas eu já cheguei aqui Sabemos ouvindo... Eu já cheguei aqui ouvindo Que eu era quem o culpado. fechou o hospital foi o Adilson. Aí, ó. Não, E não vi só isso, foi uma gestão péssima. Eu ouvi de tudo, você sabe, a gente é transparente aqui. já falamos tudo isso. Mas isso é para esclarecer, realmente. Foi você ou não? Podem chamar o Adilson de tudo. De louco, de tudo. Menos de ladrão. Mas foi você que fechou o hospital? Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora. Valor Entrevista. Está no ar o Valor Entrevista de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o hospital da cidade de Gaspar, com o ex-prefeito Adilson Schmidt. Ele vai trazer sua visão e a sua experiência sobre esse tema tão importante para a nossa cidade. Adilson, seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Então você, Alan, e todos os internautas, agradecer o espaço que sempre me foi dado, e isso é importante para falar com a comunidade, esclarecendo fatos que são inerentes do dia a dia e também interferem na vida das pessoas. Em 2007, o pronto atendimento do hospital foi fechado. Quem pediu esse fechamento e qual foi o motivo deste fechamento? Mas me responde depois. Antes eu quero abordar outros temas aqui da nossa conversa. Pode ser? Sim. Quais eram os principais desafios do Hospital de Gaspar quando o senhor se tornou prefeito? Bom, como todo início de governo, a questão da montagem da equipe é complicada, é difícil, porque você tem que encontrar pessoas que entendem das áreas e respondem pelas pastas. O prefeito, ele é o animador da plateia, assim que foi colocado. E o Hospital de Gaspar é parceiro do município. O município contratava serviços. E nós temos que adequar, sim, esse serviço. E o mais importante, também reestruturar os nossos postos de saúde, porque o poder de redutividade dos nossos postos precisa ser aumentados, senão sempre vai sobrar para o hospital, como passado esses anos todos. E nós encontramos essa dificuldade também. Então, primeiro, é um dever de casa, ou seja, organizar as finanças do município, reestruturar os nossos postos de saúde. Eram 9 naquele momento, quando eu cheguei no hospital da Prefeitura de Gaspar, e o hospital era parceiro. Então, dessa maneira, conseguimos, no primeiro momento, tomar pé da situação e entender de que maneira a Prefeitura podia ser parceira e contratar serviços. Ô Adilson, muito hoje se fala a respeito do repasse financeiro ao hospital da cidade de Gaspar. Na tua época, esse repasse era de quanto? Só para a gente entender, porque hoje passa de R$ 1 milhão. Quando nós chegamos em janeiro de 2005, há 20 anos atrás, o repasse mensal ficava na casa de R$25 mil. Aí muitos podem dizer, mas isso é uma piada. Não é uma piada. O momento econômico da época, a nossa arrecadação era 5 milhões mês. E chegávamos a 60 milhões ano. Isso já no final de 2008. Então, era o que podíamos fazer. Mas saímos de 25 em 2005, primeiro ano, para R$40 mil. Foi só 15 mil. Mas ele melhor isso, a contratação de pediatria que nós não tínhamos, no pronto atendimento. E acima de tudo, estudando para que no ano seguinte, conforme já a lei orçamentária que era por nós proposta e aprovada na Câmara, chegar a R$50 mil mês. Nós estamos dobrando, em questão de menos de um ano, o repasse para o hospital, para que ele pudesse se estruturar, contratar mais profissionais e suprir a necessidade que hoje a população tinha à época e, pelo jeito, continua tendo. Qual era a população na época? 55 mil habitantes. Hoje está na casa de 75 mil. Então, cresceu 20 mil a população e isso também deve ter aumentado a demanda de serviço. Claro, claro. Os desafios ali com relação, por exemplo, nós tínhamos quantas especialidades? 4? 4. E era necessário ampliar isso aí. Sempre foi batida a tecla que o hospital precisa ser vocacionado, precisaria ser vocacionado, mas vocacionado no quê? E na época tinha as secretarias regionais, então tinha a gerência regional de saúde, por coincidência, hoje a vice-prefeita menor era a gerente regional de saúde, a Marília Regina Soares. Então sempre foi falado isso, mas isso competia sim ao conselho de administração do hospital, que tinha que definir o que contratar. Tinha um conselho. Exatamente, o hospital é filantrópico e tem um conselho de administração, que tinha uma eleição que foi realizada e tem toda uma estrutura, conselho fiscal, presidente, diretor-presidente e assim por diante. E nós éramos contratados. Tanto que o valor mensal repassado era feita a prestação de contas. Esta prestação de contas é analisada pelo Fundo Municipal de Saúde e também pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, é dinheiro público. E dinheiro público ele tem que ser prestado conta e ser bem aplicado. Tem que dar resultados. Além do que,
o Ministério Público Municipal e a questão do Judiciário também estavam acompanhando esse trabalho, porque o hospital era e é a casa de saúde onde todo mundo vai buscar o seu atendimento. Nós estamos conversando com o ex-prefeito Adilson Schmidt, que se faz presente aqui no estúdio do Valor Entrevista 4 meses após a sua última passagem por aqui. Ele é nosso parceiro, sempre está aqui conosco, a gente sempre está trazendo aí as novidades, e ele é muito envolvido com a comunidade de Gaspar. Tu comentou do repasse de 25 mil. Hoje, quanto é que está mesmo? Bom, é um mistério porque não se tem preço de contas. A gente ouve muito, mas deve estar na casa acima de 4 milhões. Por quê? Passado pouco tempo, assim, o valor aumentou, mas porque está sob intervenção do hospital. E estando sob intervenção do município, cabe a ele pagar toda a conta, seja de funcionários, seja de água, energia, enfim, todas as demandas de medicamentos, contratação de profissionais, cabe ao município. Então, hoje tem. Mas voltando só um pouquinho à nossa gestão, durante o período nosso, nós também fizemos nossa parte. Ou seja, 3 novos postos foram construídos e foram inaugurados, e além do que as reformas que foram feitas em bairros importantes que não tinham. O Santa Terezinha não tinha posto de saúde. Nós abrimos o Poço Grande, a margem esquerda. Então isso tudo foi importante para quê? Para aliviar a casa de saúde em cima, ou seja, o Hospital de Gaspar. Tudo isso é um trabalho constante. A população vai crescendo, você vai abrindo mais postos e colocando mais profissionais à disposição. Pô, Adilson, quando eu anunciei que tu estava aqui, o pessoal ali nas redes sociais mandaram te perguntar o seguinte. Isso aí, pelo discurso agora, né, pessoal? Vou fazer essa pergunta aqui pro Adilson, aproveitar que ele está aqui no estúdio novamente. Isso aí é discurso de pré-candidato, hein? É candidato a deputado estadual? Não, eu vou estar apoiando uma candidatura, vou estar presente na candidatura, mas assim, isso no momento não me apetece, não me atrai. Eu sempre fui envolvido politicamente, já fazem 28 anos que eu estou nessa... O que eu quero, de uma vez por todas, deixa eu aqui, é esclarecer esse assunto. Esse assunto que coloco na minha conta, o assunto hospital. Então, acho que é o momento oportuno para que a gente possa conversar. Já que está alinhado, município, estado querendo a solução e outros municípios circunvizinhos estão resolvendo, por que não buscar apoiar e trazer essa discussão à luz do dia para que a gente se encontre de uma vez por todas? Não procure os culpados, não adianta isso. Nós temos que achar uma solução para que o hospital saia dessa situação de uma vez por todas, porque o que a comunidade quer hoje? Quer um hospital que funcione. E os empresários querem o quê? E os contribuintes? Que o dinheiro público seja bem investido. Essa é a minha preocupação maior, e eu vim atrás disso por quê? Tu até pode perguntar, eu vou aguardar, acho que vai ser a pessoa. Porque eu descobri que, desde 2007... Segura essa resposta aí, a gente está conversando com o Adilson Schmidt, ex-prefeito da cidade de Gaspar. Ele está aqui no bairro Gasparinho, no estúdio do Valor Entrevista, esclarecendo sobre esse tema que é esse hospital. Eu só queria, antes da gente ir para o nosso segundo bloco, você falou da intervenção do hospital. Para quem está assistindo a gente, o que é isso? Quando começou? Essas informações são importantes também. Bom, a intervenção ela surgiu em 2014, em maio de 2014, pelo prefeito Pedro Celso Zucchi, à época, que ele publicou um decreto onde ele tomou conta do hospital e assumiu toda a responsabilidade. E essa intervenção branca, entendeu? Você pode dizer, uma intervenção que é quase totalitária, já se passaram 11 anos e não se encontrou uma solução definitiva. Por isso que, à luz do dia, essa discussão tem que surgir. Uma vez por todas, resolver esse imbróglio que criou então do hospital. Eu quero fazer aqui um parênteses, eu sei que tu fala que quando eu falo de história, eu divago muito. Mas um pouco do hospital eu conheço. Eu contei um pouco ali antes de nós entrarmos no estúdio que Sim. Getúlio Vargas, agora dia 24, é aniversário de morte dele. Naquele ano ele doou alguns imóveis para Gaspar, seja posto de saúde, seja, desculpe, ali o posto do Correios, onde é o Alvorada, aqueles imóveis ali, onde é o Banco do Brasil e por aí fora. E aquela época tinha um hospital de maternidade, que ganhou os terrenos onde hoje é o Banco do Brasil e alguns terrenos na rua Isidoro Correia, na Eurico Fontes. E o hospital só saiu do papel mesmo quando 2 famílias, a Schwartz e os Kraus, doaram os imóveis aonde o hospital está hoje. E eu posso estar errado, mas o hospital foi inaugurado dia 1º de março de 71, oficialmente. E o meu irmão nasceu dia 7 de março lá no hospital, Maurício, Sim. que é o meu irmão mais novo. E eu levei leite lá por alguns anos. Nós tínhamos vaga de leite, então assim, eu conheço. E cada vez que eu ia lá cobrar a conta, o hospital não tinha dinheiro. Então eu estou com 58 anos. Essa história de não ter dinheiro eu conheço há mais de 50 anos. Então alguma coisa tem de errado.
alguma coisa precisa ser resolvida. Não sei, talvez não tenha a varinha mágica, né? Mas tem soluções sim, possíveis, que era o que nós vamos explicar adiante da tua entrevista. Perfeito. Adilson Schmidt no Valor Entrevista. A gente vai para o nosso segundo bloco. Se você está curioso pelo segundo bloco, não saia daí, porque tem mais assunto aqui com o Adilson. Já voltamos. Tá gostando do nosso vídeo? Então deixa aquele like, compartilhe e comente. Faça parte dessa comunidade maravilhosa do Valor Entrevista, que já tem 8 anos de história e mais de 1000 vídeos produzidos. Te aguardo aqui. Voltando para o segundo bloco de um papo sensacional aqui com o ex-prefeito Adilson Schmidt. Ele que já passou por aqui diversas vezes, já contou a história dele, já contou tudo o que aconteceu durante a sua gestão, mas hoje ele volta para um tema específico, que é o Hospital da Cidade de Gaspar. A pergunta que eu quero te fazer, que também é uma pergunta do nosso internauta, é o seguinte: por que esse assunto veio à tona agora, um ano antes da eleição, Adilson? É que já passou da hora de se buscar uma solução em definitiva. Porque dinheiro público é dinheiro do contribuinte e ele tem que ser muito bem investido e tem que ser prestado conta. Não é o dinheiro do prefeito ou do secretário de saúde, e sim é do contribuinte. O prefeito, ele é gestor, ele gerencia esses valores e cabe ao Tribunal de Contas fiscalizar exatamente, mas antes tem. A Câmara de Vereadores também tem obrigação, as entidades de classe têm a obrigação. E neste decreto de intervenção que foi publicado em 2014, lá dizia que mensalmente os valores utilizados nessa intervenção devem ser prestados contas. E está faltando. Se está há um ano das eleições, ou de início das eleições proporcionais majoritárias desse país, eu acho que é importante. Por quê? Vai interferir? Sim. Vai ter participação do Estado? Com certeza. Vai ter que ter participação da União? Com certeza. O dinheiro é tripartite. É município, Estado e União. Não existe dinheiro só do contribuinte federal ou só do contribuinte estadual e só do municipal. Ainda mais daqui a um ano ou 2 anos vão iniciar as tratativas para a reforma tributária. Então tem que pensar nisso logo. Não vamos esperar chegar a 2027. Então esse assunto é importante, mas eu volto a dizer, esse assunto me incomoda? Não. Esse assunto vai ser esclarecido e resolvido. Por isso que eu vim à tona aqui e dizer algumas questões que estão há muito tempo precisando ser explicadas. Que está faltando isso. Ô Adilson, só deixa eu te fazer uma pergunta aqui que é um questionamento. Ele foi reinaugurado depois do fechamento em 2007, beleza? A gente vai falar disso depois, mas ele foi reinaugurado em 2009. Quais eram as principais demandas da comunidade e dos empresários naquele momento? Bom, a comunidade se organizou, os empresários participaram, o governo do estado entrou com um recurso, a empresa Bung entrou com um grande valor, mas a preocupação era da comissão que fez a reforma, fez as novas instalações voltarem a atender, era o equilíbrio financeiro do hospital. Da onde, à época, iam surgir os 400 mil reais que diziam ser necessários para que o hospital tivesse seu equilíbrio financeiro. À época, o prefeito disse que não precisava se preocupar, que reinaugurado, reaberto em janeiro de 2010, ele daria um jeito. Engraçado que 2010, depois de 3 anos e 5 meses, o hospital estava de novo afundado em dívidas. Sabe qual era a dívida que o município tinha, que o hospital tinha em janeiro, ou melhor dizendo, em dezembro de 2009? 800 mil reais. 300 mil reais de impostos em aberto e 500 mil de fornecedores. É o que o hospital devia. Hoje não se sabe nem qual é a dívida contratada desse hospital, de impostos federais. E sobe, tem mais ainda. Existe a questão da filantropia, se puder me permitir um pouquinho. Hoje, o sendo hospital filantrópico, ele tem que atender 10% de gratuidade. Exemplo claro, o Hospital Santa Catarina foi vendido para a Unimed, mas continua tendo a gratuidade de 10%. Quem deve ser esses 10%? Não sei, mas bem provável deve ser os luteranos, os antigos donos. Ele cumpriu a filantropia dele. Ou então, no mínimo, 60% de atendimentos via SUS. Para isso, você tem o título de filantropia. Mas o hospital tinha uma ação que correu, que não sei se isso foi dado sequência, se foi acompanhado pela comissão interventora, que já mudou diversas vezes, diversos nomes, um processo para quê? Para que, se é filantrópico, por que tem que pagar imposto? Que falou que tinha uma dívida hoje
só de impostos federais na casa de 15 milhões de reais. Se outros hospitais foram e conseguiram tirar um valor bem aquém desse valor que devia ser cobrado, que queria ser cobrado, que estava sendo cobrado. Então está faltando o quê? Ver quais são as ações e ver realmente o que vai ser feito nesse hospital de uma vez por todas. Tá, em resumo, falta transparência. Com certeza, urgentemente. E quando eu digo isso, é porque você não vai vender uma coisa, ou você não vai doar uma coisa que tu não sabe. Se eu vier aqui para ti hoje e doar o meu carro, tu vai aceitar? Se tiver devendo, não. Se tiver devendo em banco... Então, não te disse nada. Eu quero doar o carro. Primeiro, não. O carro nem é meu. Como é que eu vou dar o carro se o carro não é meu? O carro é do banco. Não sei. Entendeu? Falta transparência. Então, mas o carro, que ano que é? Não sei, eu te disse o nome do carro. Esse, ó, tu vai aceitar? Agora, eu vou doar esse copo aqui. Eu estou vendo. Que está com meio de água. É diferente? É isso que o povo tem que entender. Como é que você vai repassar uma casa de saúde que tem todas as pendências, ou não tem todas as pendências, não se sabe, que nós iniciamos, num período que você vai perguntar, mas chegou em 2009, com ela reconstruída, o Estado doou 4 milhões de equipamentos para esse hospital funcionar. Não é pouco dinheiro. Então, o governador Luiz Henrique. Então, foram 12 milhões investidos ali. 12 milhões, não é brincadeira. Entregaram, funcionando, a chave na mão, como diz, toquem, organizem, administrem, gerenciem. Havia, sim, um conselho de administração, que tinha um presidente, e depois de 3 anos e meio, intervenção deles. Então, assim, ó, será que o povo não foi enganado? Será que o povo não foi feito de bobo? Será que os empresários não colocaram dinheiro e foram feitos de bobo? Não sei. A minha proposta era outra. Então, falando da tua proposta, tu trouxe luz para esse tema? Tu trouxe transparência para isso na tua gestão? Com certeza. Mas pergunta por que foi feita a intervenção? Ou por que foi feito primeiro o fechamento do hospital? Essa é a próxima pergunta. Em 2007, o pronto atendimento do Hospital de Gaspar foi fechado. Quem foi que pediu esse fechamento e qual foi o motivo? Bom, depois de praticamente quase 18 anos eu tive acesso, que era um processo físico, da qual nem a prefeitura, da qual representava nem o prefeito que eu estava prefeito, porque você está prefeito. Mas foi você que fechou o hospital? Não fui eu que fechei. Em hipótese, muito menos a prefeitura que fechou. Foi o Ministério Público? Exatamente. A ação foi proposta pelo Ministério Público, uma ação civil pública. O réu era o hospital. Qual o motivo? O motivo era a falta de condições do pronto atendimento e os médicos terem direito ao sobreaviso. Tá, então peraí, vamos esclarecer uma coisa. O que é o pronto atendimento? Porque, pelo que eu já sei e já estudei sobre, se você fecha o pronto atendimento, você fecha a porta do hospital. Vamos esclarecer isso para quem está assistindo a gente. O pronto atendimento, ou pronto socorro, que assim popularmente é conhecido, é onde a mãe passa na creche, pega o seu filho, chega em casa, a professora diz, a criança o filhinho teve lá febre durante o dia, se observa. Aí quando o marido chega em casa às 7 da noite, cansado de trabalhar o dia inteiro, aonde que vai procurar o socorro? Os postos de saúde fecham 4h30. Vai ao pronto socorro onde? Vai ao pronto atendimento onde? Do hospital. Lá, se precisar ficar internado, é feito então encaminhando para internação. Se não tiver pronto atendimento funcionando, aberto, como é que você vai atender a população? Como é que você vai atender? Uma urgência, houve um acidente, nós temos a rodovia BR-470, que vive dando acidente, nós temos a rodovia Jorge Lacerda Estadual e a SC-108 Hermes Silveira. Então o bombeiro Gaspar, ele vai para onde? Se Blumenau não aceita, tem que ser para o Gaspar. O SAMU ia levar para onde? Já tinha SAMU na Gaspar. Então são coisas que o pronto atendimento serve para isso. Se o pronto atendimento foi fechado, como foi no dia 19 de março de 2007, por ordem judicial, está aqui um número, depois se puder colocar embaixo do pé, e ação feita pelo Ministério Público, aonde a prefeitura nunca fez parte, o prefeito Adilson Luiz Schmidt nunca fez parte, nós nunca fomos notificados. E uma coisa que precisa ser esclarecida, Alan, você não morava em Gaspar ainda. E eu cheguei em 2009, mas eu já cheguei aqui ouvindo... Eu já cheguei aqui ouvindo que quem fechou o hospital foi o Adilson. Aí, ó. Então, e não ouvi só isso, foi uma gestão péssima. Eu ouvi de tudo, você sabe, a gente é transparente aqui. Já falamos também. Mas isso é para esclarecer, realmente. Foi você ou não? Não fui eu, foi o Ministério Público
que determinou. E o Conselho de Administração do Hospital, que quem geria o hospital e quem gera o hospital é o Conselho, não hoje, era ele decidiu. Já que não tem o pronto atendimento aberto, para que manter o hospital? Todos os pacientes foram devidamente tratados, quando tiveram alta, aí eles fecharam o hospital como um todo. E decidiram, então, buscar uma solução para a reforma. Nós, enquanto prefeito, aquele repasse que era feito mensalmente, se o hospital não estava mais aberto, o que nós fizemos? Nós começamos, então, a reforma inicial do pronto atendimento. Fizemos um contrato, isso existiu, o presidente do conselho assinou, e nós começamos a reforma. Mais adiante, eles viram que não era uma pequena reforma, era uma grande reforma, que eu já falei o valor, que demandou mais de 8 milhões só na parte física, trocar telhado e por aí fora, fossa, que não tinha nada, sem falar nos equipamentos que o Estado doou na casa de 4 milhões. Então, nós temos repasse. Nós deixamos lá um repasse mensal à época, no final de 2008, de 175 mil. Ah, mas muito pode dizer, mas era irrisório. Peraí. Era 25 quando eu cheguei. E eu aumentei 150 mil em 4 anos. A nossa arrecadação fechou o ano de 2008 com 60 milhões, com uma tragédia. Ninguém pode esquecer. Eu peguei a tragédia que deixou o município virado. Então, assim, e eles utilizaram essa questão de eu ter sido responsável pelo fechamento para uma eleição em 2008, que eu mais explicava a questão do hospital do que pedia voto. Então, faltaram com a verdade, eles não foram éticos o suficiente para dizer aqui, volto a dizer para ti, se você puder colocar lá embaixo na audição, esse número aqui do processo, para quem tiver, porque senão não conseguimos ter acesso. Por quê? Nós não somos parte. E quando você não é parte de um processo, você não consegue acessar. Sim. E quem que entrou? Foi o Ministério Público, graças a um pedido dos médicos da época. Isso não vem ao caso o nome, são eles. E o Ministério Público, ele representa o quê? A sociedade. Aqui o Ministério Público estava preocupado. E o que é mais engraçado é que existe um estatuto do hospital que está aqui, que diz bem claro quem são os donos do hospital. Que se o povo não sabe, que até hoje pergunta, quem é o dono do hospital? Os donos dos hospitais são dois. Os sócios provedores, que à época da fundação, lá em 56, quando ele foi fundado, e em 21 de agosto de 56, pagaram à época 5 FIR, que eu nem sei o valor do FIR hoje, mas de 60 e poucos reais. Mais ou menos isso, eu penso. E tem os sócios contribuintes. Esses é que são os donos realmente do hospital. E deixa bem claro, o hospital tem para prestar assistência médica hospitalar a todos que necessitarem, sem distinção de raça, cor, sexo, nacionalidade, ideologia, política, isso lá no primeiro. 58. 56, foi o primeiro estatuto. Então não mudou muito. Ele pode ter sido atualizado, em 2002, 2005 teve a questão do Marco Civil lá, teve Sim. fazer, então foi atualizado, que todos fizeram isso, todas as entidades fizeram isso, mas eu quero dizer assim, os sócios provedores, quem são? Na época eram 32. Eu não sei se todos estão vivos. Então são essas coisas que nunca foram ditas e que o Adilson Schmidt, então prefeito, foi acusado e massacrado por todos, porque eu fechei o hospital. Eu nunca fechei o hospital. Pelo contrário, eu sempre lutei para que o hospital fosse saneado, que o hospital buscasse a sua vocação. E o que é mais importante, queria que você abrisse essa pergunta também. Tudo isso aconteceu. E o que o município fez? Mas antes, como tu disse na pergunta, não tinha isso aqui hoje, a rede social para isso se comunicar. Certo? Hoje você coloca no Instagram, você coloca no YouTube, coloca no WhatsApp, enfim, TikTok, não sei o que mais tudo tem. Mas, na época, a justiça pediu que a imprensa desse divulgação da verdade. Ficaram acanhados, talvez. Receosos, não sei. O que eu sei é o seguinte, poucas pessoas sabem que quem pediu o fechamento do hospital foi o Ministério Público e quem acatou foi o Conselho de Administração. Nunca participamos de nada. Agora você vem falar depois de 18 anos. Ué? Nunca me deram chance? Nunca me perguntaram? O que era verdade desses fatos? Então, se tivesse rede social hoje, o que eu fiz? Uma chamada na minha rede social que já deu repercussão. E agradeço a você que abriu espaço para que a gente possa, de uma vez por todas, deixar esse assunto claro. Lá naquela reforma que a gente fez, Alan, internautas, nós já iniciamos o quê? Uma coisa que nós vemos defendendo desde a época de 2007, a municipalização deste hospital. Este é o foco.
Perfeito, então está esclarecido. Em resumo, não foi Adilson Schmidt que pediu para fechar o hospital. Na verdade, não foi ele que fechou o hospital. Inclusive, nas redes sociais dele tem uma nota de esclarecimento. Sim. Se você tiver essa curiosidade, você pode procurar ali no Instagram dele que tem uma nota. Eu vou na edição colocar o número desse processo para que você também tenha acesso a isso, se você tiver essa curiosidade. Mas, em definitivo, para a gente deixar essa conversa enterrada de uma vez por todas, não foi o Adilson Schmidt que fechou o Hospital de Gaspar. Com certeza, ainda bem que eu pude explicar isso ainda estando aqui, né? Porque depois que passar para outro plano, daí fica mais complicado. Então a verdade, ela sempre prevalece. Eu acho que a verdade, ela pode demorar, mas ela aparece e vem para esclarecer alguns fatos, à luz da verdade e da justiça. Então hoje, se eu paguei esse preço, se eu passei esse calvário, esses longos 17 anos que eu estive, eu sempre defendi o hospital. E quero dizer mais, se hoje querem uma solução, o hospital então precisa ser definido. Então, vamos municipalizar primeiro, porque hoje quem já paga a conta é o contribuinte gasparense, ou não é? Porque é muito simples pegar todo mês as notinhas e ir lá no caixa da prefeitura, ó, paga aqui, paga ali, paga lá, paga isso. Aí quando não está contente, troca a empresa que fornece os profissionais médicos, beleza. Aí troca não sei o que lá. Hoje não se sabe do hospital, quando se fala em transparência, quantos funcionários existem. Será que isso não é importante ter? Será que se você fosse dono de uma empresa, tu não teria que saber quantos funcionários você tem? Qual é a tua folha de pagamento? Quais são os teus encargos? Porque existem os CLTistas e existem os terceirizados. Todo mundo sabe disso. Qual é a empresa terceirizada? Aí acontece um fato. Quais são os processos que o município tem, que o hospital tem, desculpa, e o município é corresponsável ou não é? Não adianta. De maio de 2014 até agora, agosto de 2025, nós somos corresponsáveis, não adianta. Sim. Então, tudo que acontecer de incidente do hospital e perante o hospital, o município vai responder sim. E não é o prefeito atual que vai responder, é o município. É o CNPJ do município, é a arrecadação do município, é o dinheiro do contribuinte que está sendo gasto. Será que de forma correta? Não sei. Não sou eu que vou questionar. Eu estou levantando essa situação para que se encontre. E desde 2007, quando os empresários disseram, não adianta reabrir sem o equilíbrio financeiro, sem o dinheiro para manter o hospital. Está aí a confusão. Se tivesse pago os 800 mil à época, que era o que devia, e saído dos 400 mil mensais, talvez hoje, com 1 milhão e meio, estaria beleza, redondinho, o hospital atendendo, o município abriu mais tantos postos que são necessários, bem entendido, as especialidades municipais são cada vez maiores, e outra coisa, a população está crescendo, a longevidade está maior, são mais pessoas de terceira idade, isso demanda mais médicos, mais medicamentos, mais exames, mais fisioterapia, mais TFD, enfim, hoje tem a questão do autismo, do TDAH, então, pensa que tudo que tem, tu sabes disso. Então, assim, ó, o que nós queremos de uma vez por todas? O Adilson Schmidt era prefeito, estava prefeito, sim, não fujo mesmo, mas eu em nenhum momento parei de ajudar o hospital. Pelo contrário, eu sempre defendi o assunto da municipalização, porque hoje é muito fácil vir, pegar o papel, ir na Câmara, fazer uma indicação, estadualiza. Sim, joga no colo do prefeito. Aí o prefeito pega, não, joga no colo do governador. O governador olha, por que não sentam como fizeram os dois prefeitos das cidades aqui vizinhas? Claro que são casos diferentes de Gaspar. Um já era municipalizado, foi estadualizado, de Balneário. E o de Camboriú, ele, em vez de deixar fechar pela dívida, leiloar pela dívida, ele foi e comprou a dívida, mas pediu um desconto, pagou 60% da dívida. Sim. E resolveu. Quem ganha com isso? É a comunidade, Todos é o contribuinte. Somos nós. Porque assim, Alan, quer dizer, eu sou gasparense, não porque eu nasci aqui, eu sou gasparense porque eu amo a cidade. E você, gasparense, hoje, porque você ama a cidade. Você viu que você foi lá no Arraial há 2 semanas atrás, você encontrou um conterrâneo teu. Vê como o mundo é pequeno, que mora lá no bairro Arraial do Ouro. Você nunca ia imaginar que você ia no local, tomar um café lá, gravar lá e encontrar um amigo teu, que te elogiou enquanto profissional. Isso é a nossa vida. Nós estamos aqui para se doar, mas também resgatar muitas histórias e fazer novas amizades. E fazer justiça, na verdade, né? O que eu quero aqui hoje, a palavra é justiça.
Eu quero finalizar, a gente sempre conversou ali nos bastidores, a gente sempre toma café, às vezes está por aí, a gente se encontra, e tu tem uma frase que é muito impactante e eu quero finalizar o nosso vídeo com essa frase, tá? Eu nunca te fiz essa pergunta, nunca comentei isso em nenhum vídeo com a Adilson, mas hoje eu quero finalizar com essa frase porque eu acho importante, você está esclarecendo tudo aí, trouxe documentação, está tudo documentado. Podem chamar o Adilson de tudo, de louco, de tudo, menos de ladrão. Porque isso eu durmo tranquilo. Isso eu falei para os meus 2 filhos, para o Jonatas e para o Luiz Henrique, falei para minha nora, a Janaína, e falei para os meus 2 netos, o João Pedro e a Isabela. Isabela faz 5 anos agora, mês que vem, mês de outubro, daqui 2 meses. Eu sempre prezei minha vida e os ensinamentos do meu pai, como outras pessoas também, que tiveram os pais como referência. Meu pai morreu, eu tinha 15 anos, eu falei para ti já, minha mãe morreu faz 23 anos, meu pai 43 anos. Então assim, uma costureira e um tirador de leite, criaram 7 filhos e deram exemplos. Em Gaspar, muitos não engolem que um filho do tirador de leite e de uma costureira alçou o cargo de prefeito da cidade. E se eu disputei a eleição, eu tive a coragem de disputar a eleição contra um prefeito que eu respeito muito, tá? Que tinha 65% de aprovação à época, em 2004, que se somasse todos os votos, eu perdia por 2%. E eu botei na cabeça que eu ia vencer a eleição e venci. Eles não me dobraram, eles não me compraram e eles não levaram o Adilson ao meio deles. Pelo contrário, eu sempre defendi a cidade e vou defender a cidade. Então, eu passo um trabalho, sim, grande, mas eu não me dobro e não me vendo. Por isso que é o Adilson Schmidt, o que luta pela cidade. O meu irmão diz o seguinte: aonde você encontra força para continuar ajudando esta cidade? Eu encontro força onde? Olhar pelos meus filhos, olhar pela minha nora, olhar pelos meus netos, olhar pelos meus amigos. E cada vez que eu vou na sepultura, vejo meu pai, minha mãe, a minha irmã, que lá está vivendo, que foi injustiçada com o diretor do colégio, Frei Godofredo, os meus avós e todos que conhecem minha história. Então eu tenho muito orgulho de ser gasparense e defender a cidade. E ter sido um dos prefeitos. São 16. E eu estou lá no meio deles. Pode passar 100 anos, 1000 anos, mas não vão chamar o Adilson ladrão. Adilson, muito obrigado pela tua parceria de sempre. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado. Essa é daquelas entrevistas que a gente guarda para a vida. Obrigado. Voltamos na semana que vem com mais novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista.